Senhoras e senhores, muito boa tarde a todas e a todos que irão ocupar os seus lugares no plenário. Por favor, Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais recebe nesta sexta-feira a equipe da Corregedoria Nacional de Justiça para o encerramento da inspeção de verificação do funcionamento dos setores administrativos, judiciais e extrajudiciais. As atividades foram realizadas do dia 23 ao dia 27 de março, sem qualquer prejuízo da prestação dos serviços forenses e prazos processuais. Convidamos para comporem a mesa de honra o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, embargador Luiz Carlos de Azevedo Correia Júnior. Convidamos para compor a mesa o magistrado auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça e coordenador dos trabalhos de inspeção, o desembargador Arnoldo Camanho, representando o ministro Mauro Campbell Marques. Convidamos o primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Marcos Lincoln dos Santos. Convidamos o segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Saulo Versiani Pena. Convidamos o terceiro vice-presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Rogério Medeiros Garcia de Lima. Convidamos o Corregedor-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, o desembargador Estevão Luquezzi de Carvalho. Convidamos a Vice-Corregedora-Geral de Justiça, a desembargadora Karen Liliane de Lima Emerick Mendonça. Convidamos os magistrados auxiliares da Corregedoria Nacional de Justiça, a desembargadora Agamenilde Dias. Convidamos a desembargadora Jaqueline Montenegro. O desembargador Paulo Alberto de Oliveira. A desembargadora Sandra Reves. E a desembargadora Simone Lucindo. Convidamos também, representando a Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais, o advogado-geral adjunto contencioso Bruno Borges da Silva. Gostaríamos de registrar a presença no evento do ex-presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Pedro Carlos Bittencourt Marcondes, também presentes a equipe do CNJ, que agradecemos a presença e a participação dos magistrados auxiliares da Corregedoria Nacional de Justiça, o coordenador adjunto do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execuções de Medidas Socioeducativas do CNJ, o desembargador Rui Mugiati, também dos juízes Albino Coimbra, Andréa Brito, Antônio Íris, Dimitri Vanderlei, Domingos Sávio, Eduardo Ribeiro, Eric Pimenta, Fernando Cury, Giovanni Porto, Lisandro Garcia, Mohamed Ale, Roberta Fermi, Reginaldo Márcio Pereira. Também agradecemos a presença e a participação dos servidores e das servidoras em auxílio nos trabalhos de inspeção, Adriana Delforge, Alessia Paiva, Alexandre Gomes, Ana Carolina, André Machado, Baruch Gama, Bruno Tanaka, Eduardo Fiore, Fabiano Tesolim, Fábio Conforto, Fernanda Teotônia, Gabriel Oliveira, Henrique Zeidan, Ícaro Bertoletti, Hugo Cavalcante, Israel dos Santos, Jair Pereira, Janaína Alves, João Bosco, João Pires, Jonatas Martins, Jorge de Castro, Juliana Ferreira, Juliana Menino, Karina Cobucci, Luiz Felipe, Luísa Calou, Marcela Alencar, Marcelo Soeiro, Marcos Eloy, Mariana Rocha, Mariana Penha, Mônica Vogue,
Orman Ribeiro, Rafael Presoto, Rejane Costa, Renata Monfardini, Rodrigo Soares e Valéria Albuquerque. Agradecemos também a participação de todos que acompanham a transmissão dessa solenidade pelo canal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais no YouTube. Senhoras e senhores, para o pronunciamento de abertura, convidamos o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Luiz Carlos de Azevedo Corrêa Júnior. Muito boa tarde a todas as pessoas presentes neste auditório do órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais para marcarmos o encerramento desta inspeção de 2026 do Conselho Nacional de Justiça em nosso tribunal. Eu cumprimento as senhoras desembargadores, os senhores desembargadores, senhoras magistradas, senhores magistrados, servidoras e servidores, das pessoas do desembargador Marcos Lincoln, primeiro vice-presidente deste Tribunal de Justiça, e do desembargador Camanho, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que aqui representa Sua Excelência, o ministro Mauro Campbell, corregedor nacional de Justiça, e que coordenou os trabalhos desta inspeção. Desembargador Camanho, nós que já exercemos a função de Corregedor-Geral de Justiça, eu e o desembargador Estevão, e Vossa Excelência, que em breve será empossado como Corregedor-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não percebemos, talvez, a ansiedade e a preocupação que causamos naqueles que vamos correcionar. E é bom que tenhamos essa preocupação também quando estamos sendo correcionados, ou, na verdade, inspecionados pelo Conselho Nacional de Justiça, que isso demonstra um aspecto republicano da nossa atividade, pois, se, de um lado, exercemos não só atividades jurisdicionais, mas também administrativas em relação aos jurisdicionados e aos administrados, também somos objeto desse exercício de atividade na qualidade de jurisdicionados e administrados, no caso do Conselho Nacional de Justiça. Mas é natural, quando são marcadas as datas das inspeções, e, embora sejam inspeções rotineiras, que isso gere uma certa ansiedade, uma certa preocupação, seja em nós que estamos na área administrativa do tribunal, ou nos colegas e nas colegas que irão receber os trabalhos da inspeção. Mas, em tempo algum, este presidente, eu tenho certeza que todos os membros desse tribunal, pensavam que esta semana nós não teríamos como o fator mais elevado de ansiedade a inspeção do CNJ, e sim outros fatos que se sucederam, que, neste caso, não é o momento de comentá-los nesta sessão que tem um objetivo. Mas, por outro lado, nós, magistrados e magistradas do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, estamos muito confortados com a atuação da equipe do CNJ. Nós recebemos uma inspeção rigorosa, uma inspeção que trouxe já, de antemão, conhecimento da realidade do nosso Tribunal de Justiça, seja pelos processos que já existiam no Conselho Nacional relacionados a outras inspeções, seja pelas informações que nós mesmos prestamos ao Conselho a partir do pedido da Corregedoria Nacional. Mas, em todas as inspeções que foram realizadas nos gabinetes, nos setores administrativos do Tribunal, nós recebemos e percebemos a atenção, a fidalguia, a elegância das senhoras e dos senhores representantes da Corregedoria Nacional de Justiça. A partir do ministro Mauro Campbell, passando pelo desembargador Camanho, todos, sem exceção, aqui estão com o objetivo, que é o mesmo nosso, de melhorar a qualidade da prestação jurisdicional, melhorar a qualidade das nossas atividades administrativas. Então, o Tribunal de Justiça recebeu Vossas Excelências também com muita educação e fidalguia e agradece a todas e todos que aqui passaram essa semana, uma semana de muito trabalho, uma semana de muita dedicação, porque nós sabemos que, seja pelo que foi apurado como boa prática, seja como foi apurado
como algo a ser corrigido, algum rumo a ser melhorado. Nós estamos, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, seus magistrados e suas magistradas, abertos e aguardando as orientações do Conselho Nacional, da Corregedoria Nacional, para melhorar os serviços que prestamos à população. Então, a palavra do Tribunal de Justiça é de agradecimento pelo trabalho da Corregedoria Nacional e a palavra também é de um desejo de que as senhoras e os senhores que aqui trabalharam durante essa semana retornem a seus lares, retornem ao descanso juntamente com seus familiares, com a certeza de que este tribunal estará pronto a seguir todas as orientações e melhorar o que tiver melhorado, aperfeiçoar o que deva ser aperfeiçoado, em nome da qualidade do serviço do Poder Judiciário. Um Poder Judiciário que muito trabalha, um Poder Judiciário que deve ser reconhecido e um Poder Judiciário que, nesta semana, está angustiado pelo que está acontecendo. Talvez na história do Poder Judiciário nacional, nós nunca vimos um retrocesso dessa forma, com todo respeito, com todas as vênias, mas, principalmente para nós, gestores, administradores, e não apenas pela composição do que nós teremos que fazer para elaborar uma folha de pagamento com todas essas dificuldades, mas pela dificuldade que teremos, doravante, para tentar fazer com que o Poder Judiciário continue a julgar mais de 100% dos processos, como estamos julgando, continue a atender com qualidade a população, em especial em varas desprovidas, em comarcas vagas. Mas tenho certeza, sou otimista, que nós vamos conseguir superar esse momento, receber essa lição como algo para melhorar a qualidade do nosso trabalho. Muito obrigado pela presença de todos e desejo, como disse, um excelente retorno às suas residências. Muito obrigado e boa noite. Com a palavra, o desembargador Arnoldo Camanho, coordenador dos trabalhos de inspeção, representando o ministro Mauro Campbell Marques. Obrigado. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Luiz Carlos de Azevedo Correia Júnior. Senhor presidente, na pessoa honrada de Vossa Excelência, eu peço licença para cumprimentar os eminentes desembargadores desta egrégia Corte de Justiça, bem como toda a magistratura mineira. Saúdo também o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, a Defensoria Pública, a Advocacia do Estado de Minas Gerais, as servidoras e os servidores desta casa. Cumprimento também, de modo muito particular, os magistrados, as magistradas, os servidores e as servidoras da devotada equipe da Corregedoria Nacional de Justiça, cujos nomes foram declinados pelo cerimonial, e isso é feito, senhor presidente, por uma elementar questão de transparência. Servidores, magistrados, servidoras e magistradas que se dedicaram à inspeção e aos levantamentos realizados ao longo desta semana. Agradeço, portanto, penhoradamente a presença de todos e de todas. Senhor presidente, eu inicio o meu pronunciamento, que eu prometo vai ser muito breve, reiterando o entendimento do excelentíssimo ministro Mauro Campbell Marques, eminente Corregedor Nacional de Justiça, para quem a finalidade de uma inspeção não é, a rigor, a de apontar erros e descobrir culpados. É claro que, em se constatando algo que escape das raias estreitas do correto, é dever da Corregedoria Nacional de Justiça fazer com que tudo retorne aos trilhos da normalidade administrativa, mas uma inspeção ordinária presta-se especialmente a verificar a compatibilidade das práticas do tribunal com as resoluções emanadas do Conselho Nacional de Justiça. Busca-se, assim, ao fim da inspeção, cooperar mais do que punir, sugerir mais do que apurar, apontar soluções e indicar o caminho correto a seguir. E, para esse fim, o nosso grupo de trabalho foi composto por 58 pessoas, sendo 19 magistrados e magistradas, 39 servidores e servidoras, que se dividiram em várias equipes para inspecionar 157 unidades do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Por amostragem, foram visitadas unidades localizadas aqui na capital, Belo Horizonte, e na região metropolitana, de modo a permitir uma ampla percepção do funcionamento do judiciário local, com a verificação de práticas de referência que podem ser disseminadas e de eventuais carências que precisam ser sanadas.
Para as unidades do 2º grau de jurisdição, tivemos 5 equipes, uma concentrada na cúpula do tribunal e 4 na inspeção dos gabinetes de desembargadores. Para a inspeção das unidades jurisdicionais de 1º grau, 8 equipes se dividiram por várias especializadas, das áreas civil, criminal e de fazenda pública, além de outras unidades de competência geral, de juizados especiais e turma recursal. 2 equipes foram especialmente destacadas para a inspeção das serventias extrajudiciais. E, além dessas, tivemos também 3 equipes com pessoal designado para o setor de precatórios, para a área de TI e para a área administrativa do tribunal. Tivemos também uma equipe do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, DMF, do Conselho Nacional de Justiça, que, em parceria com a Corregedoria Nacional de Justiça, passou a integrar a equipe de inspeções, a fim de monitorar a implementação do Plano Pena Justa, conferindo aos GMFs dos Tribunais de Justiça a legitimidade necessária para a consecução da finalidade imposta pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 347-DF. Os dados e observações realizados ao longo desta inspeção nos mostram resultados bastante significativos. Dentre os pontos positivos, podemos destacar a eficiência da prestação jurisdicional no 2º grau de jurisdição, evidenciada na boa gestão dos gabinetes e dos respectivos acervos, que não apresentaram praticamente nenhum atraso relevante, demonstrando ainda alto percentual no cumprimento das metas do CNJ. No 1º grau de jurisdição, observou-se, de maneira geral, significativa melhora no acervo das unidades que foram visitadas na última inspeção, o que comprova o compromisso do Judiciário Mineiro com o cumprimento das determinações impostas pela Corregedoria Nacional de Justiça para incremento e melhoria da prestação jurisdicional. No âmbito da primeira vice-presidência, louvável a iniciativa de promover a composição entre as partes, em juízo de conformidade, poupando o tempo das partes e a mobilização da máquina judiciária em prol da eficiência decorrente dessa forma de solução de conflitos. O projeto dos fóruns digitais representa o cuidado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais com a população residente em cidades mais longínquas do Estado, possibilitando, com estrutura física e suporte de tecnologia, o acesso ao tribunal com menos gasto financeiro e dispêndio de tempo. Na seara administrativa, foram identificadas importantes práticas de referência, a exemplo da criação de uma ferramenta de inteligência artificial destinada a auxiliar os gestores das contratações na elaboração dos termos de referência e estudos técnicos preliminares. O projeto, embora ainda em estágio embrionário, representa uma oportunidade significativa para o tribunal se tornar protagonista no cenário nacional ao desenvolver tecnologia não antes identificada pela equipe administrativa. Também merece o reconhecimento da Corregedoria Nacional a realização de contratos de terceirização voltados à diversidade e à inclusão, totalizando 556 postos de trabalho dedicados a ações de impacto social, com instituições como a Mano Down, FENEIS, FEAPAZ, Minas Gerais, e a SS Prom. Além desses, também o programa Transformação, instituído pela Resolução 497/2023, implementado após a celebração de acordo de cooperação com o Instituto Filhas de Sara, com o objetivo de ampliar as oportunidades de emprego para mulheres em condição de especial vulnerabilidade econômico-social. Por fim, e não menos importante, por ocasião da inspeção e na esteira da convicção de que este é o momento para o aprimoramento de fluxos e iniciativas surgidas a partir do diálogo e da cooperação, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais está firmando instrumento de adesão ao acordo de cooperação técnica existente entre a Corregedoria Nacional de Justiça e o Tribunal de Justiça do Amazonas. Tal acordo visa a implementação do fluxo e iniciativas criadas pelo provimento CNJ 201/2025, em observância à política permanente de enfrentamento a todas as formas de violência contra a mulher, tema tão sensível e tão necessário neste momento. A verificação de todas essas iniciativas positivas, senhor presidente, que merecem o elogio da Corregedoria Nacional de Justiça, não impede, todavia, a constatação de questões pontuais que necessitam de ajuste para se compatibilizarem com a excelência identificada.
Durante os trabalhos da semana, chamou a atenção a condução do setor de precatórios do TJMG, que demanda olhar atento da alta administração para a imediata e adequada modernização, a fim de garantir eficiência, transparência e segurança na administração e adimplemento dos precatórios. Também demanda especial atenção do Tribunal Mineiro a continuidade na implantação do EPROC em todas as unidades do Estado em prazo razoável, bem como a migração de processos em tramitação no 2º grau, para que não se perca a qualidade e a eficiência que ora se reconhece da prestação jurisdicional. Além disso, é importante que se aperfeiçoe o tratamento da base de dados pelas unidades competentes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, de modo a garantir tratamento uníssono e coerente das informações, prezando sempre pela transparência. As questões, senhor presidente, que ora se antecipam neste breve pronunciamento, entre outras observadas pela equipe da inspeção, e que constarão do relatório final a ser apresentado ao Conselho Nacional de Justiça, devem ser tratadas com exata atenção pela Corte Mineira, sobretudo para que nada se registre acerca delas em relatórios futuros. Por tudo isso, há de haver contínuo empenho no desenvolvimento do trabalho colaborativo entre as diversas unidades do Tribunal, pois é a soma desses esforços que permitirá à Corte Mineira superar desafios e alcançar resultados cada vez melhores. Encaminhando-me já para o encerramento, reitero os agradecimentos ao digno presidente desta Casa, desembargador Luiz Carlos de Azevedo Correia Júnior, e à alta administração deste tribunal, pela inexcedível acolhida e gentil cooperação, e torço sinceramente para que o eventual desassossego, senhor presidente, causado pela chegada da equipe de inspeção, agora se transforme em renovado alívio com o término dos trabalhos, na firme convicção de que tudo terá transcorrido em paz, com a cortesia e com a reverência devidas por todos nós, à magistratura mineira. Não posso deixar de fazer um registro aqui também, senhor presidente, e um agradecimento, que eu faço aqui de improviso, ao nosso querido colega e amigo, doutor Tiago Colnago, juiz de Direito do Estado de Minas Gerais, que integra a equipe de inspeção e que, por razões óbvias, não fez parte da equipe desta vez, mas o doutor Tiago empresta o brilho do seu talento à equipe da Corregedoria Nacional de Justiça e foi de grande valia, de grande auxílio aqui durante os trabalhos da inspeção. De modo que fica registrado o nosso agradecimento pessoal, e, em meu nome, em nome da equipe da Corregedoria Nacional de Justiça, ao colega e amigo doutor Tiago Colnago. Por fim, senhor presidente, asseguro a vossa excelência que o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais é merecedor do sincero respeito da Corregedoria Nacional de Justiça pelo labor compromissado de todas as pessoas que o integram, magistradas, magistrados, servidoras e servidores, e de que é exatamente esse compromisso que demonstra o empenho de todos na busca de uma justiça cada vez mais rápida e eficiente. Muito obrigado. Senhoras e senhores, agradecemos então a presença de todos e, com a devida autorização, declaramos encerrada essa cerimônia. Uma boa tarde, uma boa noite, praticamente. Muito obrigado.